Olá, meu nome é Sueli Meireles, eu sou pesquisadora de fenômenos psicoespirituais há 32 anos. E nesta data de hoje, 19 de julho de 2019, o que nós chamamos de um semiportal de consciência. Vocês vão encontrar na descrição dessa live um link para um texto intitulado Portais de Consciência. O que são portais de consciência? Dentro dos conhecimentos da geometria sagrada, portais de consciência são datas específicas em que mais luz descende sobre o planeta. Durante muito tempo, incluindo os 12 primeiros anos deste século, nós tivemos portais completos. Por exemplo, 1º de janeiro de 2001, 010101, que corresponde ao 3, que é a vibração do amor. 020202, que corresponde ao 6, a vibração da fé. 030303, que corresponde ao 9, transformação. E como vocês podem ver nesse link, durante 5 períodos, nós tivemos a vibração do 3, do 6 e do 9, que são aqueles números que dentro da geometria sagrada não se interrelacionam uns com os outros, principalmente o 9, que simboliza o imanifesto. E nós temos no plano da dualidade a manifestação do 3, que é o amor, e do 6, que é a terra. De lá para cá, de 2012 para cá, nós não tivemos mais portais integrais, nós temos semiportais. No decorrer do ano de 2019, cada dia 19 de cada mês é um semiportal. Hoje, então, é um semiportal. O 19 corresponde à transformação e o 1 é o reinício. Então, se nós tirarmos o 9 fora, fica 1, reinício. O 7 é a espiritualidade. E o 19 corresponde novamente a esse significado da transformação e do reinício. Se nós fizermos uma leitura desses números, não pelo aspecto quantitativo, mas pelo aspecto qualitativo, nós vamos compreender que a data de hoje é a data do início de uma nova espiritualidade. E lembramos que é divulgado intensamente na internet a chamada data limite, uma previsão feita por Chico Xavier, comentando que se a partir de 20 de julho de 1969, por mais 50 anos, o planeta não se envolvesse numa guerra mundial, que nós alcançaríamos um novo padrão de consciência, novos desenvolvimentos, novas descobertas científicas extremamente importantes para o benefício da humanidade. E essa data expira amanhã. Mas nós precisamos entender o seguinte: a espiritualidade é atemporal. Então, na verdade, não tem um grande significado para o mundo espiritual essa contagem de tempo que nós fazemos do lado de cá. Até porque o tempo está acelerado. Se nós pesquisarmos sobre ressonância Schumann, vamos descobrir que o tempo está numa velocidade cada vez mais acelerada. E nós navegamos a 1.800 km por hora em direção à constelação de Alcyon. Estamos indo, mudando, fazendo essa movimentação, inclusive do eixo, da polaridade do planeta. Então, tem uma série de fenômenos aí que eu não vou comentar, porque são bastante divulgados através do próprio YouTube. Mas qual a importância de hoje? O que nós queremos focalizar especificamente nessa reunião de hoje? Nós queremos falar sobre os 12 passos para acessar a 5ª dimensão vibracional. Mas que lugar é esse chamado 5ª dimensão? Na verdade, não é um lugar, é um estado de consciência.
E o que nós precisamos fazer para acessar esse novo estado de consciência? Nós vamos entender que os nossos chakras correspondem a estados de consciência. No chakra básico, o desejo material, comandando as nossas ações. No chakra sexual, o desejo de prazer, comandando as ações. No chakra esplênico, o desejo de poder, também comandando as ações. No chakra cardíaco, o apego afetivo, comandando as ações, fazendo com que a humanidade brigue por dinheiro, sexo, poder e relações afetivas. E esses são os níveis da personalidade. A partir do quinto chakra, nós temos o nível psíquico e uma sutilização da energia. Mas aqui nós também vivemos o conflito entre certo e errado. E é nessa dimensão que nós estamos entrando. E o cuidado que nós vamos precisar ter com os nossos hábitos de julgamento. Então, que passos seriam esses? Como nós podemos nos trabalhar para que estejamos em sintonia de quinta dimensão e possamos assumir a responsabilidade que temos efetivamente pela energia que lançamos no planeta? Que nós utilizamos na doação em relação à nossa família, em relação ao nosso trabalho, à nossa sociedade, ao nosso país, ao nosso planeta. Nós estamos aqui com um problema de conexão, talvez só da imagem ou talvez do áudio também. Nós vamos aguardar a reconexão para que possamos continuar com essa live, porque o vídeo foi pausado devido ao sinal fraco da conexão. Queridos amigos, tivemos que interromper porque a conexão caiu, mas voltamos aqui porque vamos persistir, falando sobre os 12 passos para acessar a quinta dimensão vibracional. Primeiro passo. Em primeiro lugar, compreendermos que quinta dimensão não é um lugar, é um estado de consciência. E quando nós elevamos a nossa consciência a esse quinto chakra do nível psíquico, quando nós lidamos com a nossa vida, com essa compreensão em termos daquilo que seja adequado, o que não seja adequado, porque temos aqui o quinto chakra, depois o sexto do nível intuitivo e o sétimo da conexão espiritual. Quando uma sociedade entra nessa quinta dimensão vibracional, nós ganhamos consciência. Então essa é a primeira questão. Cada um de nós é responsável pela energia que vibra dentro de nós, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa sociedade, no país e no planeta. Que possamos contribuir no sentido de fazermos aquilo que seja voltado para o bem comum. Esse é um aspecto extremamente importante. Segundo passo, nós precisamos nos libertar da matrix, desse condicionamento informacional, que trabalha o tempo todo no sentido de inculcar em cada um de nós o que nós chamamos de fantasia da separatividade. Seja por que motivo for, gerar polêmicas, gerar polarizações, gerar conflito entre os opostos. E quantas vezes nós não percebemos que estamos sendo condicionados a isso, que estamos sendo influenciados no sentido de gerarmos discórdia dentro de nossas famílias, do ambiente de trabalho, na sociedade, onde quer que estejamos, na fila do banco, do ônibus, ou em qualquer situação em que sejamos instigados à polêmica. É muito importante nós percebermos isso. Como dentro da psicologia de massa se trabalha no sentido
da manipulação das consciências, e as pessoas não percebem que estão sendo manipuladas, né? Principalmente quando se tem pouco acesso à informação, quando não se tem o estímulo para o desenvolvimento de um senso crítico, de perceber o que está por trás disso, a quem interessa que isso aconteça, né? Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo, que é decorrente desse segundo, é que nós tenhamos posturas cooperativas ao invés de termos posturas competitivas. Porque quando nós competimos, nós fazemos uma oposição. E, logicamente, na oposição, nos conflitos, aquele que tem mais energia vai vencer. Mas ele vai gastar tanta energia na polêmica que ele vai se enfraquecer. E também não vai perceber isso. E talvez fique muito satisfeito, ganhei a contenda. Mas quanta energia interna sendo gasta na polêmica que poderia ser utilizada de modo construtivo, de modo cooperativo, num momento em que compartilhar é a palavra-chave. Eu postei na semana passada uma proposta de aniversário solidário, que ao invés das pessoas receberem presentes, em primeiro lugar, que tenham a presença daqueles que a amam. Esse é o melhor presente. Em segundo lugar, que esses presentes sejam transformados em doações para instituições filantrópicas, porque isso muda a sociedade. Já imaginaram se cada aniversariante for um polo de atração para doação de utensílios, de alimentos, de medicamentos, de cobertores, de enxovais de bebê, de sapatos, agasalhos, o que quer que seja. Uma sociedade solidária é uma sociedade em franco desenvolvimento, em franco crescimento, em franco desenvolvimento de uma nova consciência. E isso só depende de nós. Então, quando nós reclamamos da sociedade, que está muito atrasada evolutivamente, a sociedade somos nós. Então, que possamos nos dar as mãos e nos colocarmos em movimento e termos essa postura cooperativa. Um outro aspecto, um quinto passo, é que nós possamos ter familiaridade com o mundo espiritual. O que isso significa? Que nós possamos compreender que nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais de vez em quando. Nós somos seres espirituais manifestados num plano concreto de dualidade, vivendo experiências evolutivas. Quando nós percebemos isso, percebemos também que estamos na travessia, no meio da ponte. E a lei divina nos ensina, os ensinamentos sagrados nos ensinam. Não constrói a tua casa na ponte. Nós precisamos fazer isso. Não construir a nossa casa na ponte, porque estamos aqui de passagem. E precisamos perceber que mesmo no momento em que há uma sonora interrupção na nossa live, assim como aconteceu a queda de sinal ainda há pouco, tudo isso dentro de uma sincronicidade nos diz: persista, continue, porque vamos alcançar um resultado. E essa noção de que somos seres espirituais vivendo aprendizagens evolutivas na escola da vida é extremamente importante para essa familiaridade com o mundo espiritual. Não precisamos ter medo do mundo espiritual. Não precisamos também, num quinto passo, ficarmos em sofrimento em relação àqueles que partiram. Nós vamos compreender que cada emanação de vida, ora está no plano espiritual, ora no plano material, ora estamos na condição de onda, ora na condição de partícula, e aquele que estava aqui na dimensão física continua existindo na forma de consciência, porque a consciência pré e pós existe a manifestação no mundo material. Nós estamos aqui na condição de partícula. E aqueles que nós amamos e partiram estão
numa outra dimensão de realidade, na condição de onda, na condição de seres espirituais, de seres eternos que continuam existindo, até o momento em que possam se manifestar novamente com partícula e voltar para a escola da vida e cursar um novo ano de aprendizagem evolutiva. Esse é o 5º passo. O 6º passo consiste em compreendermos que o negativo do mundo é alimentado pelas nossas sombras, pelas sombras do ser humano. Porque nesse momento em que a Terra, enquanto consciência, Gaia, já se enquadrou nesse movimento de 5ª dimensão, o negativo se alimenta da geração do negativo em nós. E isso exige que estejamos mais vigilantes, que estejamos mais atentos aos momentos em que esse negativo vai atuar sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas insatisfações, os nossos medos, as nossas irritações, as nossas frustrações. E quando nós percebemos isso, nós precisamos aprender a transmutar. O que é transmutar? É pedir através da oração que o negativo se polarize positivamente. O medo em coragem, a tristeza em alegria, a raiva em compreensão, a dor em amor, a culpa em absolvição. E nós vamos, a partir desse momento, purificando as nossas energias, para que nós não estejamos nutrindo o lado negativo. Na verdade, toda negatividade é desamor. Toda pessoa que está polarizada para o negativo, ela sofre. Em primeiro lugar, porque não se ama. Em segundo lugar, porque não se sente amada. E quando nós projetamos essa energia do amor sobre todas as pessoas, nós percebemos um grande processo interno de transformação. Afinal de contas, quem não gosta de ser amado? Quem não gosta de carinho? Quem não gosta de receber elogios? Assim é para todos nós, né? Este é o 6º passo. O 7º passo é a busca do autoconhecimento. De novo, os ensinamentos nos dizem: conhecereis a verdade vos libertará. Conhece a ti mesmo. E nós não nos conhecemos o suficiente. Se partirmos do princípio que o nosso consciente corresponde a 14% de potencial mental e o inconsciente a 86%, o quanto ainda precisamos nos conhecer. E será justamente a partir desse autoconhecimento, não um conhecimento consciente, mas um mergulho interno. Pegar a luz da nossa consciência, pegar essa lâmpadazinha e focar nos cantos escuros da alma. E aí vamos descobrir as nossas maldadezinhas lá, que vão poder igualmente ser acolhidas. Vamos dizer que, na verdade, maldade é ignorância evolutiva. E isso não está presente só nos outros, principalmente em nós. Cada um de nós temos os cantinhos escuros das nossas almas, que precisam ser iluminados. Que nós possamos compreender que, como seres humanos, somos falíveis e que precisamos transformar a inveja que nós sentimos em admiração, a irritação em compreensão pelo limite do outro, que não atende às nossas expectativas. Os nossos medos precisam ser esvaziados e precisamos ter a coragem de agir com o coração. Coragem é isso, agir com o coração. E quando nós fazemos esse mergulho interno e vamos transformando os nossos cantinhos escuros, vamos iluminando as nossas sombras, transmutadas em luz, cada vez mais nós nos tornamos um foco de luz no contexto onde nós atuamos. Seja nas nossas relações afetivas, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade, né? Vamos estar contribuindo em benefício a partir da mudança dentro de nós, porque é a partir dessa mudança interna que toda a sociedade se transforma. Se nesse exato momento, cada pessoa decidir assim, eu, de agora em diante, estarei a serviço do bem comum, então ninguém mais vai fazer maldade para ninguém.
E isso é simples. Eu não vou mudar o outro, eu não vou querer que o outro seja bonzinho. Na verdade, nem eu sou tão boazinha assim. Mas quando nós mudamos dentro de nós e nós colocamos isso em prática, isso se reverbera no nosso convívio. O 8º passo significa procurarmos ultrapassar as nossas limitações. Quantas vezes eu digo, não adianta, não dá, não consigo, é impossível, não sei como sair disso. E quando nós percebemos, dentro de cada um de nós, nossas crenças autolimitantes, precisamos transformá-las em crenças positivas. E essas crenças autolimitantes muitas vezes foram instaladas na infância, na época de formação da personalidade. O resto é consequência. Quando eu começo a perceber de que modo eu me travo, de que modo eu me atrapalho, de que modo eu impeço a minha autorrealização, de que modo eu impeço que eu seja o ser que eu vim ser nessa existência. E isso faz com que nós possamos ficar bem, tanto quando estamos sozinhos, como quando estamos no convívio com as pessoas. E esse é o 9º passo. Quantas pessoas não conseguem conviver, viver com? Quantas pessoas não conseguem ficar sozinhas consigo mesmas? Porque nesses momentos de silêncio, vamos ouvir a nossa voz interna. E às vezes não gostamos, porque o nosso eu superior, sempre atento à nossa evolução, sinaliza para a nossa mente externa. E aí nós procuramos o barulho, a confusão, porque não queremos fazer um diálogo interno, não queremos nos ouvir, não queremos ouvir a voz interior. Do mesmo modo que às vezes no convívio, nós não queremos ouvir o outro, nós queremos a vez da fala, mas não damos atenção. Conversar, muitas vezes, é saber ouvir. E na maioria das vezes nós queremos ser ouvidos. E não sabemos conviver com as pessoas. Né? Nós vemos isso nas redes sociais. As pessoas fazem suas postagens, suas queixas, suas reclamações. Mas até onde elas estão dispostas a ouvir e acolher o outro? E esse acolhimento é necessário. Porque quando nós ouvimos e acolhemos, nós podemos, através da transmutação, polarizar tudo isso positivamente. E esse é o 9º passo. E o 10º passo é ter consciência do propósito de vida. Quantos de nós sabemos efetivamente o que viemos fazer no planeta? Qual é o nosso chamado? A vocação, o vocare. Vocação tem um sentido de chamado. Quantas vezes eu pergunto para as pessoas, o que você veio fazer no planeta? E muitas pessoas não sabem. E é preciso saber, porque dentro desse plano evolutivo perfeito, cada pessoa tem uma tarefa, uma contribuição. Cada pessoa tem o seu lugar na sociedade. E se uma sociedade tem excluídos, é porque o potencial dessas pessoas que foram excluídas não foi reconhecido e não foi desenvolvido. E não está sendo utilizado na autorrealização. Que possamos, então, atuar nesse sentido. Que nós possamos olhar para o outro e dizer, te vejo. Vejo as tuas qualidades, porque normalmente a gente aponta os defeitos, mas a gente não reconhece as qualidades do outro. E que a gente possa, então, estar reconhecendo as qualidades, principalmente das crianças, na faixa de 10 anos de idade, como elas precisam saber ter o reconhecimento dessas qualidades, desses potenciais que elas trazem para a vida, até porque elas vêm para fazer muito diferente de nós, com certeza absoluta. O 11º passo é essa conexão vertical que nós precisamos ter com os seres divinos, com as consciências mais elevadas que regem o planeta. E quando nós estamos nessa conexão,
nós podemos sustentar a elevação de consciência do planeta. Porque quando uma pessoa se ilumina, ela se torna um foco de luz. E quando eu elevo a minha consciência, eu digo, eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu canalizo essa luz que descende e posso então expandir essa luz em todas as direções. Quando nós fazemos a ancoragem da chama trina em nossos corações, o azul do lado esquerdo, que é a vontade divina, o rosa do lado direito, que é o amor incondicional de Deus, dourado da sabedoria no meio. E quando nós projetamos essa vontade, amor e sabedoria na forma de uma chama tríplice, 9 metros à frente, 9 metros às costas, 9 metros à direita, 9 metros à esquerda, 9 metros acima de nossas cabeças, 9 metros abaixo de nossos pés. Então visualizem nesse momento essa expansão. Procure se visualizar nesse campo de 9 metros de expansão, de vontade, amor e sabedoria. Visualize essa energia se conectando a quem está no mesmo ambiente com você, do mesmo modo com seu coração iluminado, preenchido, expandido. Visualize essa comunhão com todos aqueles que estão no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, no seu continente. Esse nosso planeta. Vamos visualizar esse coração da Terra. Azul do lado esquerdo, rosa do lado direito, dourado no meio. E vamos visualizar um grande campo branco de paz. Essa paz que todos nós queremos. A paz que nós buscamos no contexto e que muitas vezes não desenvolvemos em nossos corações. Que nesse momento os nossos corações possam ser preenchidos pela paz, pela serenidade. Vamos nesse momento visualizar um grande manto de paz descendendo sobre esse planeta que não fez uma guerra mundial nos últimos 50 anos. Graças a Deus. Então vamos deixar sair de nós as guerras e vamos nos preencher com a paz. E que possamos alcançar nesse 12º passo, o 12º estado de consciência, a energia de síntese do Cristo, para que possamos cultivar profundos sentimentos de gratidão pela oportunidade de estarmos manifestados na Terra nesse momento de transição. E encerrando esta pequena live, eu quero pedir a todos vocês que estão vibrando dessa energia, dentro dessa energia e consciência, que possam visualizar uma grande pomba que simboliza a paz, sobrevoando a cada um de nós, sobrevoando nossas famílias, nossos ambientes de trabalho, nossa sociedade, todos os contextos dentro dos quais estamos inseridos. Vamos pedir em especial pelo nosso país, Brasil, coração de mundo e pátria do Evangelho, que não vai mudar nada, absolutamente nada, na data de hoje, se nós não contribuirmos de modo solidário para essa mudança.
se nós não contribuirmos com a nossa mudança interna, se nós não ancorarmos a energia da paz e do amor em nossos corações. E com certeza absoluta, se nós fizermos isso nessa data de hoje, 19 de julho de 2019, amanhã, dia 20 de julho, terá um novo amanhecer, numa quinta dimensão de realidade, porque essa nova realidade estará sendo manifestada através de cada um de nós. E esse é o convite que eu deixo para vocês na data de hoje. Que durante a noite, cada um de nós possa ser elevado aos templos de luz. Que cada um de nós possa ser imensamente fortalecido no propósito de contribuir para o bem comum. E que amanhã seja o início de uma nova realidade. A realidade que eu tenho certeza absoluta que cada um de vocês quer ver manifestado em toda a Terra. Que assim seja e assim é, graças a Deus. Obrigada pela partilha de vocês e pela soma de suas sagradas energias.